Olá, eu sou Ana Paula Ivo e hoje estou aqui para mais uma reflexão da semana, um exclusivo para a livraria Livros que Curam. Vamos então definir a procrastinação. A procrastinação é o ato ou o efeito de procrastinar. Esta palavra procrastinação deriva do latim procrastinare ou procrastinatos e que significa à frente de amanhã. Então, trazendo para a nossa realidade atual, procrastinar é o ato de adiar e de prolongar uma situação para ser resolvida depois. A procrastinação é um comportamento à partida considerado normal no ser humano. No entanto, pode tornar-se em algo altamente prejudicial quando começa a impedir o bom funcionamento das rotinas pessoais ou profissionais. A procrastinação tende a desenvolver-se perante o dever, já que nós não costumamos procrastinar quando estamos a desempenhar tarefas ou atividades que nos dão realmente prazer. Na verdade, a grande maioria de nós começa o seu dia-a-dia a procrastinar, exatamente naquele momento em que toca o despertador, carregamos no botão e dizemos: fica na cama só mais 5 minutos. Esta já é uma forma de começar o dia a procrastinar. A procrastinação divide-se em duas categorias: a procrastinação de manutenção e a procrastinação de desenvolvimento. Vamos ver o que isto significa. A procrastinação de manutenção consiste em adiar atividades de manutenção, como deixar o quarto chegar a um estado de desorganização incontrolável, deixar empilhar louça suja na cozinha e estar permanentemente a adiar tarefas que são simples, diárias, são tarefas de rotina, mas que estão permanentemente a ser adiadas para se fazer mais tarde. A procrastinação do desenvolvimento consiste em adiar atividades de desenvolvimento pessoal, como, por exemplo, uma ida ao médico, fazer os exames clínicos, iniciar uma dieta, ir ao ginásio. É sempre amanhã. Inicio sempre amanhã. Só mais um dia. Isto não é nada de grave. Isto de certeza tem solução. Mais um dia, menos um dia, não vai fazer diferença. Amanhã eu começo. Ora, estas são formas de procrastinação pessoal. Estas pessoas que sofrem de procrastinação do desenvolvimento tendem a autolimitar-se muito profundamente, autoprivando-se de alegria, de autoestima e geralmente sentem-se deprimidas, desvalorizadas e frustradas. Estas são formas da procrastinação do desenvolvimento. Procrastinar implica deixar que as tarefas de baixa prioridade e menos importantes antecipem as tarefas e as atividades de maior prioridade, de alta prioridade e mais importantes. Qualquer tipo de procrastinação envolve a decisão de adiar. É importante ter isto em linha de conta. Cada vez que estamos a adiar algo que precisa de ser feito, estamos já à partida a procrastinar. A procrastinação encontra-se intimamente ligada ao conceito físico da inércia, já que uma massa em repouso tende a permanecer sempre em repouso. Como tal, são necessárias mais forças para iniciar a mudança do que para a manter, o que convida ao adiamento do início das tarefas. Este adiamento proporciona uma sensação de conforto temporário, o que reforça a própria procrastinação, tornando ainda mais difícil começar a agir no sentido inverso. Estamos perante um ciclo de funcionamento que se alimenta a si próprio e que tende a perpetuar e alastrar cada vez a mais áreas da vida, assumindo cada vez mais intensidade também. A procrastinação é um ciclo vicioso que tende a evoluir permanentemente. A procrastinação é uma conduta de comportamento aprendida e que é fortemente influenciada por alguns fatores que devemos ter em linha de conta. Um desses fatores é a genética do organismo, que é responsável por alterações nos neurotransmissores, por alterações hormonais e também por alterações dos comportamentos reflexos e motores. Outro dos fatores é também a educação que o indivíduo recebeu e, igualmente, as experiências que foi tendo ao longo da vida. É evidente que a genética cria uma predisposição, que se manifesta quando o meio e a educação também colaboram para isso. A consequência negativa da nossa cultura é a desorganização, a impulsividade, o imediatismo, tudo condições que estimulam para um comportamento procrastinador. Muitas das vezes procrastinar é também estimulado pelas condições que nos rodeiam. O sofrimento emocional
da procrastinação vem sempre junto ao ato como a angústia, a culpa e a frustração. E este sofrimento está sempre condicionado ao ato de protelar as obrigações. As pessoas que adiam permanentemente as suas tarefas podem até sentir um certo prazer ao fazer outra atividade nesse intervalo. No entanto, não deixam a preocupação de lado. E quando a situação chega a um determinado limite, favorece e aparece a componente do sofrimento. Uma sensação de que não será possível cumprir determinada tarefa e a culpa por não tê-la executado quando tinha tempo anterior. A pessoa sabe que está a evitar permanentemente de realizar algumas atividades importantes e que esse adiamento permanente lhe pode trazer aborrecimentos e graves consequências negativas futuras. Mas isso, mesmo assim, não é suficientemente forte para a convencer a modificar a sua atitude. Adiar as tarefas dentro deste contexto promove elevados níveis de stress, de tensão e de angústia, e até uma grande vulnerabilidade e fragilidade também. Outra das consequências que se paga caro com a procrastinação é o convívio com as outras pessoas, quer seja no ambiente de trabalho ou mesmo pessoal e afetivo, em que também se torna muito desconfortável, porque as outras pessoas tendem a deixar de confiar, porque olham para o procrastinador como alguém em quem não se pode confiar, como alguém que não é capaz de cumprir compromissos, que tem essa dificuldade de assumir os compromissos das tarefas mais básicas e por mais simples que sejam, e até mesmo as próprias tarefas de rotina. Então o procrastinador, aos olhos das outras pessoas, é visto como uma pessoa na qual não se pode confiar. E esta sensação, este sentimento, passa para o procrastinador uma sensação de frustração, uma sensação de angústia, um sentimento de profundo desalento e até de grande desvalorização, que sendo razoável que assim seja, na realidade o procrastinador não consegue modificar isso. E a grande consequência é que existe um afastamento dentro deste contexto, existe um afastamento de si em relação às outras pessoas, porque também as pessoas por um lado, as outras pessoas à sua volta por um lado, tendem a afastar-se, porque ninguém gosta de conviver com um procrastinador, com alguém que não consegue assumir os compromissos mais básicos, e o procrastinador também tende a isolar-se para evitar o sofrimento. Então, muitas vezes cai aqui num certo isolamento e num grande isolamento, e sempre com grande frustração, e que leva a níveis profundos também de depressão. Esta também é uma das grandes consequências da procrastinação. O primeiro passo importante que necessita de dar é analisar e avaliar se você tende a praticar a procrastinação. Vamos ver como. Você é um procrastinador ou uma procrastinadora? Então fique atento a estas questões. Sim, eu tenho dificuldade em cumprir prazos e horários. Às vezes, depende de como estou a organizar no momento. Normalmente, tendo a planear tudo com a devida antecedência para não ter problemas. Estas são as 3 questões importantes que deve autoanalisar, que deve analisar em si mesmo. Se identificou uma destas 3 questões, então você é um procrastinador ou uma procrastinadora. Sendo que a terceira questão é de baixa intensidade, a segunda questão é de média intensidade e a primeira questão é de alta intensidade. Em qualquer dos casos, você precisa de manter-se vigilante e começar a trabalhar para inverter esta situação. Pense de uma forma simples. Hoje, o cérebro é um músculo e, como todos os músculos, também pode ir ao ginásio e ginasticar-se e aprender outro movimento até se habituar a algo novo e diferente. Existem algumas dicas que podem ser colocadas em prática para facilitar esta inversão da procrastinação. Vou dar-lhe 4 dicas para desaprender e inverter a procrastinação. A primeira é: conheça a sua personalidade. Analise o seu modo de agir nos momentos em que você realiza as suas atividades com prazer. E compare com aqueles momentos em que você está permanentemente a adiar por falta de prazer nas atividades que precisa de executar. Analise essa diferença.
Observe-se a si próprio, numa situação ou noutra. A segunda dica é: enumere as suas tarefas. Priorize as tarefas mais importantes e mais urgentes, porque se for pensar muito, vai procrastinar e deixar para amanhã. A terceira dica é: defina os prazos para as suas atividades. Depois de ter feito a sua lista de prioridades, coloque os prazos máximos para a realização das suas tarefas prioritárias e assuma consigo próprio o compromisso de cumprir à risca. Por exemplo, autoestimule-se através de um presente que ele possa oferecer a si próprio, algo que gostasse muito de adquirir, algo que seja muito importante para si ter, adquirir, como um presente, como um prémio, por ter cumprido à risca os prazos desta sua lista de tarefas. A quarta dica é: faça imediatamente. Não pense muito para realizar alguma tarefa da sua lista. Faça imediatamente, porque se pensar muito, vai procrastinar. Estas dicas podem ajudá-lo a ter maior produtividade, quer no trabalho, nos estudos ou mesmo nos afazeres do seu próprio dia-a-dia. O prazer de deixar para depois, em certos casos graves, pode ser um problema difícil de ser solucionado. A técnica de Pomodoro foi criada e desenvolvida por um italiano que no início usava um cronómetro de cozinha que tinha a forma de um tomate. Daí chamada a técnica de Pomodoro, que Pomodoro em italiano significa tomate. A técnica consiste em dividir o tempo de acordo com o número de tarefas que tem na sua lista para hoje. Em primeiro lugar, estabeleça a lista priorizando as tarefas, das mais importantes e mais urgentes às menos importantes e menos urgentes. Comece por executar a sua tarefa mais importante e mais urgente, dedicando-lhe 25 minutos. Coloque o cronómetro, pode usar o seu telemóvel, pode usar o cronómetro de cozinha, pode usar qualquer contador de tempo. Programe esse tempo para 25 minutos e durante 25 minutos você dedica toda a sua atenção, todo o seu foco à sua tarefa mais importante e mais urgente. Quando o despertador tocar, passados 25 minutos, você vai parar por 5 minutos para beber água, para beber o seu café ou simplesmente para respirar. 5 minutos, não mais do que isso. Em seguida, você programa novamente o cronómetro para mais 25 minutos e vai dedicar esses 25 minutos à sua segunda tarefa mais importante e mais urgente nesse dia. Passados 25 minutos, quando o cronómetro tocar, você vai descansar, relaxar por 5 minutos. E assim sucessivamente. Passados 5 minutos, você vai focar-se e dedicar mais 25 minutos à sua terceira tarefa mais importante e mais urgente para este dia. Passados esses 25 minutos, o cronómetro vai tocar e você vai descansar por 5 minutos. Por fim, você vai dedicar mais 25 minutos à sua quarta tarefa mais urgente e mais importante para este dia. E no final desses 25 minutos, quando o despertador tocar, quando o cronómetro tocar, você vai descansar por 15 minutos. Você pode levantar-se do seu lugar, pode ir apanhar um ar, pode ir tomar um café, pode ir à casa de banho, pode fazer um telefonema, pode entretanto até responder a um e-mail e usar esses 15 minutos para relaxar e fazer algo que lhe dê mais prazer. Quando esses 15 minutos terminarem, você volta novamente a programar o cronómetro e recomeçar na tarefa número 1, naquela que é mais urgente e prioritária para esse dia. Na verdade, ao colocar em prática esta técnica de Pomodoro, quando você chegar ao final do seu dia, você tem 4 tarefas realizadas, 4 tarefas importantes e urgentes realizadas e executadas. É verdade que às vezes existem algumas tarefas que levam mais tempo. Por exemplo, quando você está a fazer uma pesquisa, quando está a fazer um estudo, está a construir um projeto, é evidente que às vezes nós não conseguimos terminar tudo num dia só. No dia seguinte, você faz novamente a sua lista de tarefas e você vai verificando uma coisa, que essa tarefa que no primeiro dia não pôde ser concluída porque ela é uma grande tarefa, porque ela é uma tarefa grande, tem um porte grande de tempo, você vai percebendo que essa tarefa ela vai descendo na tabela das prioridades. Porquê?
Porque ela vai sendo executada. Todos os dias você vai executando um pouco dessa tarefa. Então ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando um espaço de concretização, até que você consegue cumprir o prazo. Esta é uma técnica extremamente simples, mas de uma grande eficácia, que contribui muito para a concentração, para a criatividade e também para o aumento do foco. Essencialmente, contribui para a realização pessoal, a realização profissional ou uma realização de um objetivo. Esta técnica Pomodoro pode ser aplicada para questões profissionais, para questões pessoais, para o estudo, para a concretização de um projeto, para a organização de um sonho que se tenha e que se queira concretizar e que se queira atingir. É uma técnica muito disciplinadora, sobretudo para quem sofre de procrastinação. Em conclusão, a procrastinação, que numa fase inicial se pode confundir com relaxamento e até uma certa preguiça, na continuação do seu hábito pode tornar-se numa doença de comportamento. Eu gostaria de deixar ficar como nota final de que a procrastinação é uma doença do comportamento. Se detectou em si, na sua vida, no seu comportamento, o mais leve sintoma de procrastinação, deve colocar em prática alguma técnica de forma a tentar reverter o processo. E caso sinta algum tipo de resistência, não hesite em procurar ajuda especializada a nível da psicoterapia ou da psiquiatria. E também, se detectar algum sintoma noutra pessoa, não deixe de ajudar, informando, esclarecendo e incentivando essa pessoa a procurar também ajuda. A procrastinação é uma doença do comportamento que tem solução, que tem cura.